O Felipe, ele pergunta aqui o que o general acha do documento do PSOL que foi enviado ao presidente, supostamente subscrito por militares do Corpo da Armada e da Companhia PREC, sugerindo modificação ou mesmo extinção dos Forças Especiais do Comanf. Bom, vamos lá, vamos nos aventurar um pouquinho nessa área aqui, tá certo? Tem um componentezinho político aí que eu não vou me meter, tá bem? Nosso papo aqui não é político, tá bom? Valeu? Podem continuar me assistindo aí, quem quer que seja. Vamos falar da parte operacional da coisa, né? Vai extinguir porque não serve para nada, né? Para isso que querem extinguir porque não deve servir para nada. Poxa, não serve para nada, tá bem? Você tem as forças super adestradas, você tem os elementos que tem o seu limite, que aquele limite que o ser humano achava que era, o limite foi estendido, ou seja, eles são capazes de fazer coisas que um ser humano normal não faz, tá bem? Só eles podem solucionar determinados problemas em combate. Você precisa deles em combate e você vai suprimir essa parcela das Forças Armadas? A troco do quê? Você tá com medo de alguma coisa? É medo que precisa suprimir essa força que existe, tá certo? Que tem finalidade? Vai acabar com ela? Eu acho que é um absurdo, tá certo? Então, como eu acho que é um absurdo, eu simplesmente duvido que tenha havido mesmo algum tipo de documento assinado por um militar qualquer, e se teve, poxa, que militar fraquinho, né? Mas eu duvido que houve um documento assinado por um militar qualquer, tá bem? Que tenha sugerido a extinção de tropas desse naipe, desse nível, tá bem? Então, por ter total descrédito com relação à verdadeira autoria desse documento, eu acho que o documento já começa que deve ser uma baita de uma fake news. E se por acaso alguém assinou realmente um documento desse, para mim, esse elemento não tem conhecimento algum de como funciona realmente a coisa. O José Elias Filho mandou aqui um superchat e a seguinte fala. Ontem fiz e prestei o CFO de São Paulo. Espero que consiga realizar meu sonho aos 30 anos. Caveira, saudações ao General Ridalto. Mandou aí esse abraço, essa saudação. Como é que é o nome dele mesmo? José Elias Filho. Zé Elias. Obrigado, Zé Elias. Tamo junto. Ó. É isso. O Rafael Marvela, ele falou que saiu nos jornais, mas o que se vai noticiando, né? A gente também não tem conhecimento se realmente é verídico, né? Ele mandou aqui, saiu nos jornais que o Exército quer que seus mais de 20 mil soldados plantem árvores. Isso seria bom para o combate? Tá de brincadeira. Esse é o pessoal que insiste em dizer que o Exército Brasileiro não tem finalidade, né? Ai, não faz nada, planta árvore, ou sei lá. Tá bem? Veja bem, tem uma ação do comandante do Exército que está estimulando o plantio de árvores. Isso está acontecendo aqui no Distrito Federal. Tá certo? É uma ação institucional da Força, promovida pela autoridade competente para fazê-lo. Poderia, inclusive, ter sido promovida por uma autoridade de menor nível, né? O próprio comandante militar do Planalto, por exemplo. Está sendo promovida pelo comandante do Exército, autoridade capaz e competente para isso, tá bem? Os recursos que estão sendo deslocados para isso certamente são medidos, né? E são compatíveis com a atividade, eu tenho certeza que houve esse cuidado. Então, não vejo por que essa atividade possa ser depreciada, tá certo? Causa algum mal plantar uma árvore? Poxa, o pessoal que critica isso é meio maldoso, né? Então, talvez quem esteja criticando isso esteja querendo, por algum motivo, solapar as Forças Armadas. Aí, meu amigo, perdeu a amizade, tá certo? Eu já falei aqui que se vocês querem falar mal, falem mal de fulano e beltrano. E se preparem porque ele pode processar vocês, tá bem? Se falar mal das Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro, vão ter que ouvir minha opinião também, tá bom? E minha opinião, ela é agregadora. Minha opinião é de que as Forças Armadas são um elemento dissuasor, tá bem? Elas têm que estar juntas, unidas. Isso aí é complicado, né? Porque quem tem interesse... né? Quem tem interesse em manchar a imagem da Força Armada, do Exército principalmente, usa desses elementos, né? E aí acaba levando um número muito grande de pessoas talvez até bem intencionadas, mas mal informada, ou que acaba comprando algumas ideias que
são bem pensadas, né? E aí vai conquistando o coração e a mente desse cara contra a força para poder enfraquecer, né? E aí a gente vê uma boa parte da população que acho que é brasileiro que está preocupado, é brasileiro que quer ver a Força Armada de uma outra forma, mas ele é alimentado só de crítica e aí pega questões políticas e tal. É o seguinte, imagem é uma coisa, como eu falei, imagem é do momento, tá certo? Imagem é do agora. E por diversas razões, forças que, não somente as Forças Armadas, podem ter a sua imagem arranhada, tá certo? Quando acontece, por exemplo, uma ação qualquer e alguém, por um equívoco, comete um erro na ação, a imagem daquela fração que estava sendo empregada fica arranhada por conta de equívocos que foram cometidos. Então, arranhar a imagem é uma coisa que acontece, tá bem? Os danos são maiores, menores, mas danos à imagem. Uma coisa é arranhar a imagem, outra coisa é você mexer com a reputação, tá bem? Reputação é uma coisa que é construída ao longo de muito tempo. E eu tenho convicção de que o brasileiro médio, tá certo? O brasileiro que serviu ao Exército Brasileiro, né? Muitos, centenas de milhares, milhões de brasileiros serviram às Forças Armadas do Brasil. O brasileiro que viu o seu filho incorporar nas Forças Armadas do Brasil, que teve o seu filho, às vezes nem ele serviu, mas ele viu o filho dele ser soldado, ir e voltar do campo vibrando, que ele viu o filho dele voltar com valores diferenciados, modificados. Pessoas melhores entraram nas Forças Armadas, saíram melhores do que entraram. Então quem viu esse tipo de coisa, tenho certeza que não está imaginando que as Forças Armadas não servem para nada e que as Forças Armadas são prejudiciais de alguma maneira. Já expliquei aqui que Forças Armadas elas têm um poder essencial que só elas cumprem, que é na dissuasão das ameaças externas e na defesa da pátria. Só elas fazem isso. PM não faz isso, Guarda Nacional não faz isso, Força Nacional de Segurança Pública, ninguém faz isso. Só as Forças Armadas fazem isso. Isso por si só é razão para elas existirem. Agora, se a pessoa acha que o arranhão na imagem é o que vai derrubar a reputação, se de uma hora para outra aquela pessoa que fez bem a vida inteira a visão dela perante toda a sociedade é que ela passou a fazer uma coisa errada, eu acho que essa pessoa está equivocada, tá certo? Tem que estudar um pouquinho de comunicação social, tá bem? Vai aprender um pouco mais primeiro para depois falar um pouco desse tipo de coisa. Mas o dano à imagem não é igual ao dano à reputação. A reputação das Forças Armadas é que as Forças Armadas são forças corretas, são forças que existem para garantir tudo que a Constituição exige delas e fazem esse trabalho bem feito. Pois é, eu acho que muita gente acaba indo no discurso político. E aí, o que me deixa triste é ver uma parcela considerável batendo na força e alisando o político. Só que se o político quisesse, ele cria mecanismo pelo Congresso, né, de GLO, para fazer que a Força Armada, por exemplo, atue internamente, junto com a polícia, resolva o problema do Rio de Janeiro, resolva o problema de fronteira. Só que a regra não é essa. E quem faz essa regra é o político. Aí compra o discurso, bate na tropa que está ali, e o político, cada um preocupado, né, para um lado, para a direita, para a esquerda, para o centro, para onde ele quer. Político é o político. Acho que é por isso que eu não sou político. Exatamente. E é isso agora, é olhar a história, né? É olhar e diferenciar a reputação, né? Que nem o senhor explicou, a reputação da imagem. A imagem, ela, por algum motivo, ela vai ser arranhada, né? Por um lado ou para o outro. Isso acontece. Se toma uma ação, esse que arranhou a imagem porque entende que o Exército não fez algo, arranhou a imagem para ele. O outro, se o Exército fizer algo, arranhou a imagem. Então, é um momento onde não teria como ter um resultado diferente. A imagem estaria, de uma certa forma, Olha, nós vivemos um momento aqui, e vou me permitir só esse comentário aqui político. O Brasil está vivendo um momento em que nós estamos muito divididos, né? Então, estamos vendo isso acontecer. Não adianta. O que acontece para um lado, tá certo? O outro lado vai sempre interpretar da maneira prejudicial ao primeiro lado. Então eu acho que não é o caso aí de
volto a dizer apenas o seguinte, que não é o caso de nós diminuirmos o prestígio das Forças Armadas. Acho que as Forças Armadas têm a sua razão de ser, elas são insubstituíveis quando exercem esse prestígio, quando exercem essa ferramenta, tá certo? Estão vocacionadas para a defesa externa, têm atuação na defesa interna de uma maneira que, ao meu ponto de vista, também é insubstituível, tá certo? Isso passa pela GLO, isso passa pelo apoio à defesa civil, isso passa pelas ações cívicos-sociais de apoio à população, tá certo? Isso tem, em vários momentos, as Forças Armadas são insubstituíveis. São forças que estão na mão das autoridades para que possam ser empregadas nos momentos que a população brasileira precisa delas. E por isso que eu acho que a reputação das Forças Armadas, ela continua perfeita, tá bem? Dá-nos a imagem, dá-nos a reputação. Interpretem isso aí, vocês vão ver que quem fala alguma coisa diferente, acho que não sabe o que está falando. Muito bom.